It's a great privilege for me to spend this time with you. É um grande privilégio para mim gastar esse tempo aqui com vocês. And this is a great experience also for me to be able to worship God together with this part of our church. Também é uma ótima oportunidade para mim para adorar a Deus junto com esse ministério da igreja. There are many things that I value about international ministry. Tem muitas coisas que eu valorizo sobre o ministério internacional. And one of the main things that I really value here, that I value about you, E uma das muitas coisas pelas quais eu valorizo vocês is your deep devotion for God. é a sua devoção profunda por Deus. I really value your deep spirituality. Eu realmente valorizo a sua espiritualidade profunda. And anytime I am here, it is obvious for me that you've got a really strong spiritual foundation. E para mim, toda vez que eu estou aqui, é muito claro que vocês têm uma fundação espiritual muito forte. And most of you came from your father countries with a very good foundation. E a maioria de vocês veio do seu país de origem com uma fundação muito boa. And for me, it is obvious when I look at you that you came, that somebody has passed to you spiritual inheritance. E para mim é muito óbvio que alguém já vinha passando para vocês uma herança espiritual. Alguém pastoreou vocês muito bem. And it is obvious for me that the spiritual inheritance is good and you are able to build on it. E é claro para mim que essa herança espiritual é boa de vocês e vocês conseguem usá-la. And you are a blessing for this city and for this country. Vocês são uma bênção para essa cidade e para esse país. I was here a few weeks ago, Eu estive aqui algumas semanas atrás and I was preaching, I was sharing a message on respect. eu estava pregando e compartilhando uma mensagem sobre respeito. And today I would like to continue this message. E hoje eu gostaria de continuar essa mensagem. But let me first start with one passage from the Bible that I reckon to be fundamental. Mas deixa eu antes começar com uma passagem da Bíblia que eu acho que é fundamental. In First Epistle of Peter, second chapter and 17 verse, the Bible says, Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, em versículo 17, a Bíblia diz: respect everyone and love the family of believers. Fear God and respect the king. Então, 1 Pedro 2,17 diz: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. When I was younger, if somebody would ask me what is the most fundamental things about building life and building relationships, Quando eu era mais novo, se alguém viesse para mim e perguntasse o que era a coisa mais importante e fundamental para construir a vida e construir relacionamentos, if somebody would ask me what is one of the most fundamental passages in the scriptures, se alguém viesse e me perguntasse qual é uma das passagens mais fundamentais das Escrituras, for sure I would not point to this passage. com certeza eu não mostraria essa passagem. I would not talk about respect Eu não falaria sobre respeito, because because I was young. porque eu era jovem. And it takes years, almost a whole lifetime, to learn what is important in life and what is basic, the most fundamental. Porque toma tempo da nossa vida aprender sobre o que é o mais importante e o que é a fundação da nossa vida. I am a minister for 25 years, Faço parte do ministério por 25 anos já, a quarter of century. um quarto de século. And I have seen people trying to build lives, families, companies, churches, ministries. E eu já vi muitas pessoas tentando construir vidas, famílias, igrejas, companhias e ministérios. And looking back at the past 25 years of my ministry as a minister, E olhando para os últimos 25 anos do meu ministério como um pastor, I would say that when you build anything with people, the most fundamental things is respect. eu diria que quando você constrói qualquer coisa que envolve pessoas, a coisa mais fundamental é o respeito. I know, of course, we are in the church, and maybe you think I am supposed to say that the most important thing is love. E eu sei, a gente está numa igreja e vocês vão esperar que eu diga que a coisa mais importante de todas é o amor. But love is luxury. Mas o amor, na verdade, ele é luxo.
Love, it is the manifestation of God, of His character, of His nature. Deus é a manifestação de Deus, do seu amor e da sua natureza. If you've got love, you've got everything. You can do everything. Se você tem amor, você pode fazer tudo. But love is not basic. It's not the foundation. Mas o amor ele não é básico, ele não é uma fundação. Respect is. Respeito é. Whatever you want to build in life, Qualquer coisa que você queira construir na vida. good marriage, Um bom casamento, a good relationship with children, um bom relacionamento com seus filhos, a good church, uma boa igreja, good ministry, um bom ministério, a good company. uma boa companhia. You need to start with respect. Você precisa começar com respeito. We may not understand each other completely. A gente pode não compreender um ao outro completamente. Others may at times annoy us. Algumas pessoas em alguns momentos vão até mesmo nos chatear. We may not like everything, A gente pode não gostar de tudo. but if we respect each other, it is a starting point. Mas se nós respeitarmos uns aos outros, isso é um bom começo. When there is respect, we can build, Quando tem respeito, a gente consegue construir. we can grow together, A gente pode crescer juntos. and one day we can come to this place where we will not only like each other, but we will love each other. E aí um dia a gente pode chegar nesse ponto onde a gente não apenas vai gostar um do outro, mas a gente vai amar um ao outro. The last time when I was here, I told you about the respect principle. Da última vez que eu estive aqui, eu falei para vocês sobre o princípio do respeito. According to this principle, whatever you respect in your life, it will grow. Então, de acordo com esse princípio, qualquer coisa que você respeite na sua vida, essa coisa vai crescer. But whatever you despise will decline. Mas qualquer coisa que você menosprezar, isso vai diminuir. And to describe to you, to illustrate to you how the principle is operating, functioning in our life, I have referred to the story from the first book of Samuel, 25 chapter. E para ilustrar para vocês como que esse princípio, na verdade, está operando nas nossas vidas, eu me referi à passagem que está em 1 Samuel, no capítulo 25. And this is the story about young Jewish leader David, Abigail, and Nabal. E essa história ela é sobre o líder judeu novo ainda, Davi, sobre Abigail e sobre Nabal. And this is the story that has happened in the ancient times, Essa história aconteceu em tempos muito antigos, but the truth the story is teaching is universal. mas a verdade que essa história está nos ensinando ela é universal. Humility and respect build up and can lead to advancement. Então, humildade e respeito elas podem se complementar e levar para avançar nas coisas. Humility and respect, and there is no respect without humility. Não existe respeito sem humildade. Humility and respect unleashes in our lives positive power. Humildade e respeito ela vai liberar nas nossas vidas um poder positivo. Positive force that is enabling us to build something of value. Uma força positiva que vai nos capacitar a construir alguma coisa de valor. But if somebody is a person of contempt, of disrespect, sooner or later his life will collapse. Mas se alguma pessoa ela é uma pessoa de desrespeito e de menosprezo, em algum momento a vida dela vai simplesmente colapsar. Being a man of disrespect can work for some time, Ser um homem de desrespeitoso pode até funcionar por algum tempo, but ultimately it brings distraction. mas no fim de tudo vai trazer destruição. So, if you had not chance to listen to me when I was preaching this message, I ask you to find this online and listen to it. Então, se você não teve a chance de ouvir a mim pregando essa mensagem da primeira vez, eu te encorajo a ir online e procurar essa mensagem. But let's talk a little bit more about how the respect principle is operating in our life. Vamos olhar aqui mais um pouco sobre como esse princípio do respeito ele está operando nas nossas vidas. First of all, respect creates an environment in which what is valuable in our lives can grow and flourish. Então, primeiro de tudo, o respeito ele vai criar um ambiente em nossas vidas onde tudo que é valioso pode crescer e florescer. For example, mostly when husband is respecting his wife, she is flourishing. Então, primeiro de tudo, um exemplo é que quando um marido está respeitando a sua esposa, ela vai florescer.
And if the wife is flourishing, the marriage is flourishing. E se a esposa está florescendo, então o matrimônio também vai florescer. And if the marriage is flourishing, the husband has good life. Se o matrimônio É. está florescendo, então o marido ele tem uma boa vida. Yeah, because we can think many different things, but if our wife is not happy, for sure we will not be happy. A gente pode pensar várias coisas, mas se a nossa esposa não está feliz, com certeza a gente não vai estar feliz. But if a husband is not wise enough to respect his wife, Mas se o marido ele não é sábio o suficiente para respeitar a sua esposa, she will wither, ela vai murchar. and it will corrupt the marriage, Isso vai corromper o casamento. and it will corrupt the life of the man. Isso também vai corromper a vida do homem. It's that simple as it. Isso é tão simples quanto eu estou falando aqui. Over the past 25 years, I was working with many different marriages. Durante os últimos 25 anos, eu trabalhei com diferentes casamentos. And often they were pointing to me that something is wrong with love in the marriage. E, geralmente, eles estão me mostrando que alguma coisa está errada com a vida nesses But- casamentos. But each time when I was working with the people, the problem was not with love. Mas, geralmente, quando eu estava trabalhando com essas pessoas, né, eu via que o problema, na verdade, não estava no amor. The problem was with respect. O problema era com o respeito. They did not respect each other. Eles não se respeitavam. And that's why there was no foundation to build a good marriage. E é por isso que não tinha uma fundação boa para você construir um bom casamento. It's great if there is love, É ótimo se tiver amor, but love is the luxury. mas o amor ele é luxo. Respect is the foundation. Respeito é a fundação. What you disrespect will deteriorate in your life. Qualquer coisa que você desrespeitar, ela vai simplesmente se deteriorar na sua vida. Think about that. Whatever you will disrespect will die. Pensem bem sobre isso. Qualquer coisa que vocês desrespeitarem, isso vai morrer. Try to disrespect for some time your teenage children. Tente desrespeitar por algum momento ou por algum tempo os seus filhos adolescentes. Try to disrespect for some time your husband or your wife. Tente desrespeitar por algum tempo o seu marido ou a sua esposa. Try to disrespect for some time your boss at your company. Tente desrespeitar por algum tempo o seu chefe no seu emprego. Try to respect your church and your pastor. Tente desrespeitar a sua igreja e o seu pastor. Disrespect, contempt brings destruction. O desrespeito e o menosprezo ele traz destruição. But what is tricky about this in our life? In our life, we've got many things that are valuable. Então, o que é bem difícil de entender é que na nossa vida a gente tem várias coisas que são valiosas. But for a huge portion of our life, we are not satisfied. Mas em uma grande parte de nossas vidas nós não estamos satisfeitos. We want more. Nós queremos mais. And sometimes we are not happy because we haven't got this more. E às vezes a gente não está feliz simplesmente porque a gente não conseguiu ainda esse mais. And if we will give in to this hunger that is unhealthy, E se a gente acabar cedendo para essa fome, que na verdade ela não é saudável, we will start to disrespect what we have. a gente vai começar a desrespeitar tudo que a gente já tem. I've seen many people that have built good lives. Eu vi já muitas pessoas que construíram boas vidas. They had good families. Eles tinham boas famílias. They built some real estate. Eles chegaram até mesmo a ter algumas propriedades. They built companies, ministries, churches. Eles construíram companhias, ministérios e igrejas. But they were constantly frustrated because they wanted more. Mas eles estavam constantemente frustrados porque eles queriam mais. And of course, there is always more. You can go always deeper. You can go always farther. Então é claro que sempre tem mais. Você sempre pode ir mais fundo. Você sempre pode ir mais longe. But if you disrespect what you have, at the end you may stay without what you want and without what you have. E no final, se você desrespeitar o que você tem, você pode terminar sem ter o que você quer e também sem ter o que você tem. But fortunately, the respect principle has this positive side, and namely, what you respect will grow in your life. Mas o princípio do respeito também tem essa parte positiva.
que é o que você respeita vai acabar crescendo na sua vida. If you will look at life, if you will ponder upon this, Se você for olhar para a vida e for ponderar sobre isso, respect in our life is like sunlight to the plants. o respeito na nossa vida é como se fosse a luz do sol para as plantas. You know that the plants, they need sunlight. Vocês sabem que as plantas elas precisam da luz do sol. I had for 10 years, I was collecting, to say it, cactuses? Yeah, these plants, yeah, cactuses. Cacti. Gosh. Cacti. Em português você fine. Okay. Cactus. Então, por 10 anos, o pastor Andres, ele coletou cactos. And it's weird, but I really like the plants. Ele realmente gosta dessas plantas. I was watering them, taking care for them, collecting them. Eu estava regando elas, coletando elas, tomando conta delas. I was making my wife weary because I was taking her to all the shops to look for those plants. Eu estava até fazendo minha esposa se preocupar porque eu levava ela para todo tipo de loja procurando por essas plantas. And over the past 10 years, the plants were moving with us from apartment to apartment. E durante os últimos 10 anos, essas plantas estavam até mesmo se mudando conosco de apartamento em apartamento. And I had this big, beautiful cacti. Cacti, thank you. Cacti. And I loved the plants. Então ele tinha até esses grandes cactos e ele amava essas plantas. But when we have moved to the apartment that we did buy in Krakow, Mas então quando eles acabaram se mudando para o apartamento que eles compraram aqui na Cracóvia, we really with my wife do love the apartment. We really do love the apartment. eles realmente gostaram do apartamento. It's modern, it's nice. É moderno, é legal. But it turned out that my plants didn't like it. Mas acabou acontecendo que as plantas dele não gostaram do apartamento. And more than half of them died. E mais da metade delas simplesmente morreram. And on one window, all the plants died. E em uma das janelas, todas as plantas morreram. And I was shocked and I thought, how dare you? E ele ficou simplesmente chocado. Ele falou, como vocês ousam? On this window, I had the plants that were with me for more than 10 years. Nessa janela específica, ele tinha todas as plantas que estavam com ele por mais de 10 anos. And some of them were given to me by my friends. E algumas delas foram dadas por ele por um amigo. And I thought to myself, well, this is strange. How a cactus can die? E ele pensou, isso é muito estranho. Como que um cacto pode morrer? Any plant can die, but this plant? Qualquer planta pode morrer, mas essa planta específica? And I was thinking about this. For a moment, I did consider that maybe my wife did kill my plants because he had other plants for the window. E ele ficou pensando sobre isso muito tempo. Ele até mesmo chegou a cogitar que talvez a minha esposa tenha matado essas plantas, porque ela queria colocar outras plantas nessa janela. But after a while, I did realize what has happened. Mas depois de um tempo ele entendeu o que aconteceu. You know how Krakow is built? The building is next to the building. Vocês sabem como é tudo construído na Cracóvia, né? Um prédio está muito próximo do próximo prédio. And simply the plants had not enough sunlight. E simplesmente as plantas não tinham luz do sol suficiente. And though it was warm, I was watering at time the plants, they withered and they died. E a despeito de ele estar regando elas e não tá muito frio, elas acabaram murchando e morrendo. And for me, each time when I think about respect, I think that respect it is like sunlight to the plants. E toda vez que eu penso sobre respeito, eu penso que respeito é exatamente como a luz do sol para as plantas. You can think that certain environments and a certain place, it is a great place. Você pode pensar que alguns ambientes, alguns lugares é um lugar maravilhoso. That this is a great family because I think so. This is a great church because I think so. This is a great company because I think so. Pode pensar, essa é uma grande igreja, ou é uma grande família, ou uma grande companhia, porque eu acho que é. But if in this place people are not being respected, mas se nesses lugares as pessoas não estão sendo respeitadas, they will die, they will wither, they will fall out. Elas vão morrer, elas vão murchar, elas vão simplesmente cair.
what we should respect, there are four things that we should learn to respect. Existem 4 coisas que a gente tem que aprender a respeitar. I think really that none of us is born with this characteristic of respect. Eu acredito que nenhum de nós nasce com essa característica de respeitar. And we need to learn it and we need to teach it to our children. E a gente precisa aprender isso e a gente precisa ensinar isso para nossas crianças. We need to teach it to our young people. A gente precisa ensinar isso para nossos pros jovens. I know that you are from different continents, from different cultures. Eu sei que vocês são de continentes diferentes, de culturas diferentes. We've got people here from Europe and from Asia. A gente tem pessoas aqui da Europa e da Ásia. We've got people from Africa, from South and North Americas. A gente tem pessoas aqui da África e tanto da América do Sul quanto da América do Norte. I don't know if you've ever thought about that, but in different cultures, there is a different approach to respect. They look at respect from a different perspective. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas cada cultura elas tem uma abordagem diferente para o respeito. Elas olham para o respeito por uma perspectiva diferente. There are cultures that are very formal, those cultures usually the people are not direct, and respect often is very high. Algumas culturas elas são muito formais, as pessoas não são geralmente muito diretas e geralmente o respeito ele é muito alto. At least in your outward behavior, they will not allow any disrespect. Pelo menos no seu comportamento exterior, desrespeito não vai ser tolerado. For example, China or Singapore. Por exemplo, na China ou em Singapura. But there is another extreme. There are cultures of disrespect, of contempt. Mas existe o outro extremo. Existem muitas culturas onde há muito desrespeito e desprezo. And many countries in the West, they are not cultures of respect at all. They are cultures of disrespect. Em muitos países do Ocidente, nós temos culturas de desrespeito. And by nature, the culture of the communistic countries, they are the cultures of disrespect. E por natureza, todos os países que tiveram o comunismo como cultura, isso era uma cultura do desrespeito. You respect there the main president. Você respeita o presidente. You respect Vladimir Lenin. Você vai respeitar o Lenin. But a man, an individual, is not respected. Mas um homem, como um indivíduo, ele não é respeitado. You can kill 1,000 people, 100,000 people. It doesn't matter because dignity is nothing. Man is nothing. Você pode matar 1.000 pessoas, até mesmo 100.000 pessoas, mas isso não importa, porque a dignidade ela não significa nada. But it doesn't matter from which culture we are. It is worth it to think about respect and to learn respect. Mas não importa de qual cultura a gente seja, é sempre importante pensar sobre respeito e aprender sobre respeito. There are 4 things we should respect. Existem 4 coisas que a gente tem que respeitar. Number 1, and this is the most important thing. Número 1, e essa é a coisa mais importante. We need to respect and honor God. A gente precisa respeitar e honrar a Deus. We show respect for God by worshiping Him and by walking in the fear of Him. A gente mostra respeito para Deus através de adorá-lo e também de temê-lo. And the Holy Scriptures, they are saying it's saying the Bible is saying a lot about that. Através da Bíblia toda você vai achar muitas coisas que falam sobre isso. God respects Himself and He's not allowing any disrespect. Deus ele respeita a ele mesmo e ele não vai tolerar nenhum tipo de desrespeito com ele. If we respect God, if we walk in the fear of God, se a gente respeita Deus, se a gente anda temendo a Deus, everything eventually will turn for good in our life. Então, eventualmente todas as coisas vão terminar bem nas nossas vidas. Second thing that is very important, it is to respect yourself. A segunda coisa que é muito importante é que você precisa respeitar também a você mesmo. It's very easy to lose respect for yourself. É muito fácil perder o respeito próprio. Some have lost respect because they've been raised in cultures of disrespect. Algumas pessoas perdem o respeito próprio porque elas foram criadas em culturas onde não há esse respeito ao respeito. Some have lost respect because they have failed in their life.
Algumas pessoas perdem o respeito próprio porque elas falharam nas suas vidas. There are many reasons why you can lose respect for yourself. Existem muitas razões pelas quais você pode perder o seu respeito próprio. But if you do not respect yourself, it comes with serious problem. Mas se você não respeita você mesmo, isso vem com vários problemas. People who do not respect themselves, they respect nobody. As pessoas que não respeitam elas mesmas, elas acabam não respeitando a ninguém. We cannot give to others what we haven't got. A gente não pode dar para ninguém aquilo que a gente não tem. And it starts this vicious cycle. Isso começa esse ciclo vicioso. I don't respect myself, then I don't respect others, and then others don't respect others. Então eu não me respeito, então eu não respeito aos outros, e aí os outros não vão respeitar outros. None is able to build a good life if he is not respect himself. Ninguém consegue construir uma boa vida se ele não respeitar a si mesmo. Third thing that we need to learn to respect, it is that we need to respect others. We need to respect people. Terceira coisa que a gente tem que aprender sobre respeito é que a gente precisa respeitar os outros. A gente precisa respeitar as pessoas. You cannot build anything of value on the foundation of disrespect and contempt. Você não consegue construir nada de valioso apoiado em desrespeito e menosprezo. You cannot build anything if you are sarcastic, cynical, if you are spiteful. Você não pode construir nada de bom se você é sarcástico, se você é cínico, se você é desrespeitoso. A negative foundation will never support a good and healthy structure. Então, um fundamento negativo nunca vai conseguir suportar uma boa estrutura. And it is very important to pay attention to what is our attitude. E é muito importante prestar atenção na nossa atitude. What words we are speaking to other people. O que a gente está falando para as outras pessoas? Because our attitude and our words, they either build our life, marriages, children, and so on, or destroy it. Porque as nossas atitudes, as nossas palavras, elas vão acabar construindo as outras pessoas, nossa família, nosso redor, ou elas vão destruir tudo isso. And the truth is that the culture of the kingdom of God is the culture of respect. E a verdade disso tudo é que a cultura do reino de Deus é a cultura do respeito. The word of God speaks at length about about respecting others. A palavra de Deus ela fala extensivamente sobre respeitar os outros. It commands us to honor our parents É um mandamento para nós que a gente honre nossos pais, and to respect our leaders, que a gente respeite nossos líderes, our employers, os nossos empregadores and the king. e o rei. Marriage as institution is to be held in honor. O matrimônio também como instituição ele tem que ser tratado com muita honra. Wives are to respect their husbands and husbands their wives. As esposas elas precisam respeitar os seus maridos e os maridos suas esposas. Widows are to be honored, so are the disadvantaged. As viúvas e os pobres eles precisam ser honrados. In fact, the Bible commands us to respect everybody, even those people that do not respect us. Na verdade, Who question our faith as Christians. a Bíblia tem como mandamento que a gente respeite até mesmo aquelas pessoas que pensam diferente de nós, até mesmo aquelas pessoas que criticam a nossa fé. In fact, the Bible is teaching us that we should build society on the foundation of respect. Então, na verdade, a Bíblia, no Novo Testamento, ela nos ensina a construir a sociedade fundamentada no respeito. Why? Because this is the foundation. Por quê? Porque isso, na verdade, é o fundamento de tudo. And the other thing, God is a being of respect. E a outra coisa é que Deus ele é um ser de respeito. Why should we despise anyone when Christ gave his life for every person? Por que nós deveríamos desprezar qualquer um, quando, na verdade, Jesus Cristo ele mesmo deu a vida dele por cada pessoa? Jesus did not die for some. Jesus não morreu por alguns. Jesus died for everybody Jesus morreu por todos. because he values everybody. Porque ele valoriza a todos. It doesn't mean that he values sin. It doesn't mean that he values the fleshly path. Isso não quer dizer que ele valoriza o pecado ou que ele valoriza a carne. But he values everybody and he recognizes the dignity of a man. Mas ele valoriza todos e ele reconhece a dignidade de cada homem. And it must be our attitude. E essa deve ser a nossa atitude também. And the fourth thing that we need to respect, E a quarta coisa que a gente precisa respeitar we need to respect what we have.
A gente precisa respeitar aquilo que a gente já tem. This applies to things such as your health, E isso se aplica a coisas como a sua saúde, family, work, ministry, família, trabalho, money, ministério, time, life. dinheiro, tempo, vida. We need to respect what we have, because if we will respect those things, they will grow. A gente precisa respeitar essas coisas, porque se a gente respeitar todas essas coisas, elas vão crescer. This idea can also be expressed in the following way. Essa ideia também pode ser expressa pelo seguinte: Respect everything you don't want to wake up without tomorrow. respeite tudo aquilo pelo qual você não quer acordar amanhã sem. Of course, I realize that if we would look intently at what we have, Então eu entendo que se a gente for olhar atentamente para tudo que a gente tem, at our marriage, at our children, at our home, at our money, nosso casamento, nossos filhos, nosso dinheiro, at our work, at our finances, at our opportunities, nosso trabalho, nossas finanças, nossas oportunidades, for sure we will find some flaws. é claro que a gente vai achar algumas falhas. For sure we would see that things are not always as we would wish them to be. É claro que as coisas não vão ser sempre da forma que a gente gostaria que elas fossem. Things are not perfect. Coisas não são perfeitas. But disrespect will never help. Mas o desrespeito nunca vai ajudar nisso. Disrespect will never help. O desrespeito nunca vai consertar nada disso. And the final thing that I want to share with you, E a última coisa que eu quero compartilhar com vocês, showing respect is a key to breakthrough. demonstrar respeito é a chave para avanços. Believe me or not, but I have seen this many times. Acredite ou não, mas eu já vi isso várias vezes. There were people that were put up on their feet, foot. How to say it? They were made whole Tem algumas pessoas que foram feitas completas because somebody started to show them respect. porque alguém começou a demonstrar respeito por elas. In the world today, in any country, in any culture, E no mundo hoje, em qualquer cultura, em qualquer país, there are people that for their whole lifetime were disrespected. existem pessoas que por toda a vida delas elas foram desrespeitadas. It broke their wings Isso acabou quebrando as asas delas and distorted them. e acabou deturpando elas de alguma forma. And I know something about that because I have experienced this in my own life. E eu sei do que eu estou falando aqui porque eu experienciei isso na minha própria vida. And to conclude this sermon, I would like to share one story from my life that teaches the power of disrespect and respect. Então, para concluir esse sermão hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história da minha vida que vai mostrar o poder do desrespeito e do respeito. I am 52, so it means that I was brought up in communistic Poland, in communistic time. O pastor Andrzej ele tem 52 anos, então isso significa que ele foi criado na Polônia durante a época comunista. And at this time, we were under strong influence of Soviet communistic Moscow. Então, nessa época, eles estavam sob grande influência de Moscou e da filosofia comunista. And our culture, it was a culture of contempt, a culture of disrespect towards an individual. Então, a cultura da Polônia naquela época era uma cultura de desrespeito e de menosprezo ao indivíduo. And when I was a child, when I was a young person, I was never respected. I was disrespected. Então, quando o pastor Andrzej ele era jovem, ele nunca foi respeitado, na verdade, ele só era desrespeitado. But it was nothing unusual in our culture because everybody was disrespected. Para ele não era nada diferente porque todos eram tratados dessa forma. Besides that, I was brought up in an alcoholic family, E além disso, ele também foi criado numa família alcoólatra and we had abusive father. e ele tinha um pai abusivo. And my father hurt me mostly by words that he was speaking above my life. E o pai dele acabou, de alguma forma, magoando ou danificando a vida dele através das palavras que ele falava sobre a vida dele. He was despising me. Ele estava desprezando ele. He was mocking me. Ele zombava dele. He was sarcastic. Ele era sarcástico com ele. And you could think, well, words do not matter. Doesn't matter. E você pode até pensar, palavras não importam. But this is not true because words
they break the bonds. Mas isso não é verdade, porque as palavras, na verdade, elas quebram as ligações. Sometimes we make fun of our children and we think it doesn't matter. Às vezes a gente faz alguma piada sobre nossas crianças e a gente pensa que isso não faz diferença. It hurts children. Na verdade, isso magoa as It, crianças. it breaks the bonds. Na verdade, ela quebra as relações. And in the culture where I was brought up, I was never enough. Então, na cultura onde o pastor Ângelo ele foi criado, ele nunca foi o suficiente. I don't know if you can relate to this. Eu não sei se vocês conseguem se relacionar com isso de alguma forma. I was not not wise enough. I was not working enough. Nothing was enough about me. Então, nada sobre ele era o suficiente. Ele não estava trabalhando o suficiente, ele não era inteligente o suficiente, nada era o suficiente. And that's why for many years my self-esteem was very low. Então, por isso que por muitos anos a autoestima dele era muito baixa. I felt like a second-class citizen. Ele se sentia como um cidadão de segunda classe. People were not thinking about me highly, and for sure I was not thinking about myself highly. Então, as pessoas não estavam pensando nele de uma forma com altos padrões e certamente ele também não pensava sobre ele em altos padrões. And I had this custom that when I did marry my wife, made her in the beginning was making her very angry. E ele estava pensando que quando ele casou com a esposa dele, no começo ele fazia ela muito zangada. I was speaking about myself badly. E sempre que isso acontecia, ele falava da pessoa dele de uma forma ruim. I was mocking myself. Ele zombava ele mesmo. I was mocking myself because I was mocked as a child. Ele estava zombando dele porque quando ele era uma criança, zombavam dele o tempo inteiro. So and it lasted for more than my first 25 years. Isso durou basicamente os primeiros 25 anos da vida dele. But it has changed when I have moved to the mission field. Mas isso acabou mudando quando ele foi para o trabalho missionário. I have left my culture, I have left my environment. Então ele deixou o país dele, ele deixou o ambiente dele. And with my wife we've started our studies in Ukraine, and then for 3 years we were working in Belarus. E aí, com a esposa dele, ele se mudou para a Ucrânia e depois de 3 anos ele estava trabalhando na Bielorrússia. And in the Republic of Belarus, I was working as a lecturer. I was lecturing in Bible Institute in different schools. Na Bielorrússia, ele estava trabalhando como professor e ele dava aula de estudos bíblicos em várias escolas. And almost each time the students were coming to me during the classes or after the classes. E várias vezes os estudantes iam até ele durante as aulas ou até mesmo após as aulas. And they were saying to me, Andrzej, you are so wise. E eles estavam falando para ele, Andrzej, você é muito sábio. You are such a good and anointed teacher. Você é um professor muito bom e ungido. Thank you for teaching us. Obrigado por nos ensinar. Your lessons are changing our life. As suas aulas estão mudando nossas vidas. You are a gift from God for us. Você é um presente de Deus para nós. And when I was listening to them, it was annoying me. Enquanto o pastor Ângelo ouvia essas coisas, na verdade ele estava ficando zangado com isso. It was really frustrating. Ele estava se sentindo bem frustrado. Because I knew it is not true. Porque ele sabia que não era verdade. Because I had this picture of myself of being nobody. Que ele tinha essa ideia sobre ele mesmo de que ele não era ninguém. Of being good for nothing. De que ele não era bom para nada. Of being not enough. De não ser o suficiente. And I remember that a few times I was talking to my wife and I was telling her, what's wrong with those people? E ele se lembra de conversar com a esposa dele durante essa época e perguntar para ela, o que há de errado com essas pessoas? Are they crazy or what? Eles são malucos ou o quê? I hate those comments. Ele odiava esses comentários. But I was there for 3 years. Mas, como ele disse, ele ficou lá por 3 anos. And each week I was hearing positive things about myself. Durante toda a semana ele ouvia coisas positivas sobre ele mesmo. It was as this big light was shed upon me of respect. É como se ele tivesse um holofote de respeito virado para ele. I was immersed in respect. Ele estava imerso em respeito. And you know what has happened with me? Você sabe o que aconteceu com ele? It has changed me. Mudou ele. Of course, I was then 27, 8, 9. I knew that I am not this great speaker.
E ele estava lá, ele tinha 27, 28 e 29 anos, respectivamente, ele sabia que ele não era esse grande orador. And I knew that I am not very wise, Ele sabia que ele não era muito inteligente. because how you can be wise if you are 28? Porque como você pode ser É. sábio se você tem apenas 28 anos? So I was realistic about that. Então ele era bem realista sobre isso. But still, there were in my life people that were respecting me. Mas ainda assim, existiam pessoas na vida dele agora que estavam respeitando ele. And they've brought healing to my heart. E com isso elas trouxeram cura para o coração dele. They made me whole. Elas fizeram ele completo. And today I am completely different people because I was living for a time in a culture, in environment of respect. E hoje em dia ele é uma pessoa completamente diferente porque ele viveu por algum tempo numa cultura onde existia um ambiente de respeito. And I was sent there to the Republic of Belarus to enrich the people. E ele foi enviado para a República da Bielorrússia para enriquecer as pessoas. But to tell you the truth, to be quite frank, I was more enriched by them than I did enrich them. Mas para ser honesto, ele está dizendo que, na verdade, ele foi mais enriquecido por elas do que ele enriqueceu a elas. And one of the biggest things that have enriched me, it was the experience of the kingdom of God, of the kingdom of respect. E uma das coisas que mais enriqueceram a ele durante esse período foi experienciar o reino de Deus com relação ao respeito. It changed me forever. Mudou a ele completamente para sempre. So to conclude my message, Então, para concluir a mensagem, respect will build our life. respeito ele vai construir a vida de vocês. Respect is the foundation for good marriage, for good parenthood, for good ministry, for good career in the marketplace. Respeito ele é o fundamento para um bom casamento, uma boa paternidade, um bom ambiente profissional, carreira. But even more, there is this one more reason why we need to learn to respect others, why we need to show respect. Mas tem mais uma razão pela qual a gente precisa demonstrar respeito pelos outros. We can bring healing to many people. A gente pode trazer cura para muitas pessoas. There are many people that were disrespected for their lifetime. Existem muitas pessoas aí fora que foram simplesmente desrespeitadas durante toda a vida delas. Our respect can change them. E o nosso respeito pode mudá-las. Lord, thank you very much for this day and for this service. Senhor, obrigado demais por esse dia e por esse culto. Thank you that we can be gathered here together. Obrigado porque a gente pode estar aqui juntos hoje. Thank you that we can build the community of the international ministry. Obrigado porque a gente pode construir a comunidade do Ministério Internacional. Thank you that you have gathered us for this time as one body. Obrigado porque você nos reuniu nesse tempo como um único corpo. Help us to see the culture of the kingdom of God. Nos ajude a ver a cultura do reino de Deus. Help us to be the representatives of the culture of the kingdom of God. Nos ajude a ser os representantes da cultura do reino de Deus. And help us to be the people of respect. Nos ajude a ser pessoas de respeito. In the name of Jesus, amen. Em nome de Jesus, amém.